como se tudo o que nós precisássemos na nossa vida fosse de pão, fosse de sustento, fosse de comida ou bebida. Será que você se encontra nesse momento desesperado para resolver algum tipo de problema ardente que você realmente precisa muito resolver? Talvez este problema seja algum tipo de emprego para sustentar a sua família, talvez algum tipo de conhecimento ou aprendizado para poder ter algum tipo de promoção no seu trabalho, para ajudar nas finanças, talvez algum tipo de condução que vai te ajudar a chegar em algum determinado lugar que você precisa realmente ir. Mas qual a sua necessidade ardente neste exato momento? Porque todos nós passamos por muitos problemas que precisamos resolver. E muitos destes problemas, dessas necessidades, nós conseguimos esperar um pouco. Mas tem outras que parece que já estão no limite e já não podemos mais esperar nem um minuto sequer. Mas eu gostaria de te lembrar que é exatamente nessas horas que a nossa mente fica mais vulnerável para aceitar muitas coisas que nós, com o nosso juízo perfeito, nunca aceitaríamos. É nessas horas também que muitos oportunistas se aproximam de nós com ofertas irresistíveis, entre aspas, que até mesmo vai piorar a nossa situação. E eu não sei se você se lembra, mas o Senhor Jesus Cristo ele passou por uma situação semelhante a essa. E olhando para o seu exemplo, nós podemos ver como nós devemos agir em situações como essas. O Senhor Jesus Cristo ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali ele ficou 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Deus queria provar que aquele homem não era qualquer homem. Aquele homem era o próprio Deus, ele era perfeito. E ele não poderia cair em nenhum tipo de tentação e nunca poderia pecar. E dessa forma Deus permite que o Senhor Jesus Cristo fique num deserto, com fome, padecendo necessidades, com o pior dos tentadores, para que ele pudesse resistir àquele inimigo. E assim ficou registrado na palavra de Deus como o Senhor Jesus Cristo é poderoso, como o caráter dele é perfeito e de como ele é impecável em todos os sentidos. E quando nós analisamos a estratégia que Satanás usou para tentar derrubar o Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que muitas dessas coisas já aconteceram conosco e muitas vezes podemos até mesmo estar sendo tentados pelo inimigo e não sabemos disso. Mas analisando algumas coisas, nós vamos ver que de fato isso pode estar acontecendo com a gente. Se nós analisarmos bem, desde o versículo 1, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, durante 40 dias e 40 noites, já tinha sido tentado pelo diabo em todo tipo de tentações. Mas Satanás ele espera a última hora, o último momento, o último dia da tentação, para fazer uma oferta a respeito da alimentação do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia ter feito essa oferta talvez no 5º dia, no 10º dia, mas ficou registrado que ele fez essa oferta no último dia. Aonde a fome do Senhor Jesus Cristo mais apertava, era o último dia. E Satanás espera que o Senhor Jesus Cristo esteja no pior momento da sua fome para dizer palavras como estas: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo resistiu a essa tentação, porque ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas em primeiro lugar eu gostaria de chamar a sua atenção para esse detalhe. O inimigo muitas vezes vai esperar que você esteja numa situação de ardente necessidade. Talvez ele vai esperar um momento que você esteja mais desesperado, ou em maior profundidade de necessidade, seja talvez no seu emprego, seja talvez na sua alimentação, seja talvez até mesmo na espera de um cônjuge para se casar. E muitas vezes ele vai esperar que você esteja numa situação de tamanha ardência e necessidade, para que ele possa te ofertar coisas que vão parecer legítimas, que vão parecer coisas que não são pecado, que vão parecer coisas normais. Mas o intuito do inimigo é fazer com que você se afaste de Deus e se encontre numa situação pior do que até mesmo aquela que você está no momento. Ele vai esperar um momento de maior necessidade para te apresentar algo que pareça ser bom, que pareça ser legítimo, mas que vai contra a vontade de Deus. E é interessante vermos porque o Senhor Jesus Cristo ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Era a vontade de Deus que ele permanecesse aqueles 40 dias e 40 noites sem se alimentar. E a oferta de Satanás iria contra a vontade de Deus neste sentido. E o Senhor Jesus Cristo, ele escolhe não desobedecer à vontade de Deus, mesmo para se sustentar, mesmo para trazer para si alimentação, uma coisa legítima, uma coisa que
todos nós precisamos. Será que você está precisando de alguma coisa nesse momento, alguma coisa legítima, alguma coisa que você realmente não seja pecado, alguma necessidade básica? Será que você está precisando de alguma coisa, talvez alguma coisa que você realmente está desesperado para conseguir isso? Fique bem alerta, porque é exatamente neste momento que o inimigo vai te fazer ofertas praticamente irresistíveis, mas que você deve rejeitar, porque essas coisas vão te levar para longe de Deus e vão te colocar numa situação pior da que você está. E se você observar no versículo 11, em Mateus capítulo 4, onde fala a respeito dessa tentação, você vai perceber que depois que o Senhor Jesus Cristo rejeitou todas as tentações do inimigo, os próprios anjos de Deus vieram e serviram o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo rejeitou todas as tentações e as provisões do inimigo. E logo depois disso, o próprio Deus trouxe uma provisão muito mais satisfatória e que com certeza satisfez muito mais as necessidades do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de te alertar, de te exortar, para que você possa realmente persistir e resistir às tentações que vão contra a palavra de Deus. Tentações que muitas vezes te são oferecidas, que vão te levar para longe de Deus. E eu gostaria de te exortar firmemente para que você possa realmente resistir essas tentações do inimigo, tentações que você até mesmo sabe que é errado, mas que te dariam um prazer momentâneo naquela hora, que na sua mente aliviaria a sua situação naquela hora, mas que você sabe que Deus não está feliz com aquilo que você está fazendo. E se você resistir firmemente às tentações do inimigo, assim como Deus trouxe a provisão para o Senhor Jesus Cristo, através daqueles anjos, assim também Deus vai trazer para você a provisão que você tanto precisa, que você tanto carece. Mas não esteja disposto a desobedecer a Deus ou sair de perto dele ou ir para longe dele por causa disso. Porque o que o Senhor Jesus Cristo disse naquela hora é que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E muitas vezes nós dizemos isso, pensamos nisso, sabemos disso, mas muitas vezes nós vivemos como se dependêssemos apenas de pão. Como se nós não tivéssemos o sustento de cada dia, como se nós precisássemos passar por algum tipo de aperto, então nós logo abandonaríamos a fé, ou então logo blasfemaríamos de Deus, como se nós vivêssemos apenas de pão. Como se nós realmente dependêssemos apenas disso para sobreviver, como se não confiássemos na provisão de Deus, como se tudo o que nós precisássemos na nossa vida fosse de pão, fosse de sustento, fosse de comida ou bebida. Mas a Bíblia nos diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus sabe que você precisa de todas essas coisas e Ele vai trazer para você uma provisão, mas não aceite as provisões do inimigo, não aceite as tentações do inimigo, porque logo após você resistir a essas tentações, bem perto está a provisão de Deus. Deus sabe que você precisa de todas essas coisas. E Ele vai trazer para você a devida provisão. Mas se nós de fato sabemos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, por que muitas vezes estamos tão dispostos a desobedecer a própria palavra de Deus para trazer para nós o sustento de cada dia? Por que aceitamos com tanta facilidade coisas que são contrárias à vontade de Deus e coisas que muitas vezes nós sabemos disso? Mas que todos nós possamos realmente ser exortados neste dia a realmente permanecermos firmes. Lutarmos firmes e permanecermos firmes contra as astutas ciladas do diabo. E como diz a palavra de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Naquele momento que o Senhor Jesus Cristo rejeitou todas aquelas tentações, o diabo se afastou dele, mesmo que a Bíblia diz até momento oportuno. Mas naquele momento ele se afastou e o Senhor Jesus Cristo venceu aquela tentação, venceu aquele período de provação, foi sustentado pelo próprio Deus e não desobedeceu de forma alguma a palavra de Deus. Que esta seja a nossa experiência, principalmente nesses dias onde estamos nessa crise do coronavírus, onde muitas limitações nos são colocadas, muitas limitações até mesmo para trabalhar, mas que nós possamos confiar que Deus já sabia de todas essas coisas, Ele já sabia de tudo que viria. E mesmo assim, confiando em Deus, Ele com certeza vai trazer para nós a provisão que nós tanto precisamos. Que assim seja. Amém.